Oi pessoal, hoje mais um vídeo legal para vocês. Olha que linda essa tornozeleira, tá? Eu fiz como tornozeleira, mas vocês podem fazer um choker, fica bem bonitinho. Podem fazer uma pulseira, como vocês preferirem, tá? Essa, na verdade, essa tornozeleira é de meu uso pessoal, eu gosto muito dela. Eu uso bastante, tomo banho, vou pra praia, pra piscina com ela, tá? Esse fio que a gente usa, ele é pra isso, pra durar bastante. É claro que com esses abusos todos de molhar e secar, molhar e secar, molhar e secar, a vida útil do fio diminui um pouco, mas ainda continua sendo uma peça bem resistente. E olha o fecho que diferente, olha. Na verdade, é o mesmo fecho que a gente faz normalmente, só que mais grossinho, olha como fica mais bem acabado. Tá vendo? Ó, o nosso martelinho também, tudo com um acabamento mais delicado, né? Então, nós vamos fazer isso aqui. E ele é feito no ponto peiote, pra quem conhece. Pra quem não conhece, vai conhecer agora. E eu já fiz várias peças no ponto peiote aqui no canal, só que do jeito tradicional. E descobri um jeito diferente de fazer o ponto peiote. Tá? Em vez de pegar uma miçanga de cada vez, a gente pega uma fileira de miçanga de uma vez só. Mas isso eu vou explicar na prática para vocês. É claro que essa técnica fica um pouquinho mais complicada na hora de você administrar algum desenho como tá aqui. Quando é uma peça lisa, é muito mais fácil, se você for fazer alguma peça de uma cor só, tá bom? Então, vamos lá para o nosso vídeo, pra gente começar a fazer nossa tornozeleira. Então, o material que eu vou usar aqui, eu deixo tudo aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês, tá? As cores também eu vou deixar lá, direitinho, né? Mas o que mais importa aqui para mim é a técnica que eu quero ensinar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ó, eu peguei aqui 2 braçadas generosas de fio, que vai dar uns 3 metros e pouco, 3,20 m mais ou menos. Aí, vai depender do braço de cada um. O meu é curtinho. Então, aqui, ó, pra quem conhece já sabe, pra quem não conhece, a gente sempre utiliza, na maioria das vezes nos nossos trabalhos, uma miçanga de freio. O que é a miçanga de freio? É uma miçanga que normalmente não faz parte do trabalho, que nós deixamos lá no comecinho do trabalho para ela segurar o nosso trabalho, frear, realmente é o termo, frear o trabalho, para que ele não fique saindo da linha no final, tá? Então, para esse acabamento que eu vou fazer depois, eu vou deixar mais ou menos uns 60 centímetros de fio para eu fazer essa alça do nosso acabamento depois, tá bom? Então, eu vou posicionar minha miçanga de freio a mais ou menos 60 centímetros do final do meu fio, tá? Então, uma parte vai ficar pro final e a outra parte vai ser a parte que você colocou o fio na agulha, que é onde a gente vai trabalhar. Como que a gente prende essa miçanga de freio? Você pode prender com agulha ou você pode prender manualmente. Eu acho manualmente mais garantido, porque às vezes quando você enfia a agulha aqui, você passa por dentro desse fio, tá? Aí, acaba um fio passando por dentro do outro e nós temos que, no final, tirar essa miçanga de freio. Daí, na hora de tirar a miçanga, ela vai ficar presa e você não vai conseguir tirar. E se você cortar o fio, você vai desmanchar todo o seu trabalho, tá? Então, ó, posicionem a miçanga de freio assim no seu dedo, ó, pra ela ficar bem firme, pra você conseguir trabalhar ela e deixar ela paradinha. Essa parte de cima aqui do fio é os 60 centímetros que a gente deixou para fazer esse acabamento aqui, tá? E essa pontinha é a pontinha dos 60 centímetros, que você vai fazer o quê? Você vai inserir essa pontinha na miçanga, de baixo para cima. Então, na entradinha oposta, né? O fio tá saindo aqui e você vai entrar pelo lado oposto para prender essa miçanga nesse fio, tá? Ó, ela vai ficar assim, tá? Você puxa e ela prende, tá? Eu gosto de repetir esse processo 2 vezes para garantir que a minha miçanga de freio vai realmente ficar bem firme, não vai sair passeando por aí, tá? Então, aqui, ó, tá presa a nossa miçanga de freio, tá? Um detalhe, pessoal, é que quando se tem um desenho,
é bom você seguir de alguma maneira. Para vocês vai ficar fácil aqui esse desenho especificamente, porque nós vamos fazer junto, é só vocês acompanhar o que eu falo. Mas quando você vai fazer outro desenho, eu geralmente coloco em gráfico isso aqui, né? O gráfico eu faço até em caderno de matemática, tá? E depois anoto a sequência das miçangas para eu ir acompanhando como eu vou fazer aqui agora com vocês, tá? Então, vamos começar. O começo para essa técnica é igual à técnica de uma em uma, tá? A diferença vai ser depois. Então, para eu poder ter a sequência desse desenho, no começo eu vou pegar uma miçanga azul clara e 5 miçangas brancas, tá? Então, ó, eu pego 6 miçangas, né? São 5 brancas e uma azul. Na verdade, eu peguei primeiro a azul e depois as 5 brancas. Pego mais uma miçanga branca, pulo a primeira miçanga e entro na segunda miçanga com a minha agulha, nesse sentido, ó, de cima para baixo, tá? Puxei o fio e ela tem que ficar assim, ó, uma do ladinho da outra, tá? Agora, eu vou pegar mais uma miçanga branca. Ó, o fio tá saindo aqui, eu vou pular essa próxima miçanga e vou entrar nessa última miçanga aqui, ó. Tá? Ó, fica assim, ó. Então, vai ficar uma fileirinha com duas, outra fileirinha com uma com duas, uma com uma, e a segunda com duas e a última com uma, tá? Então, vamos pegar mais uma miçanga branca. Vamos pular essa próxima miçanga branca e entrar nessa miçanga azul, com cuidado para que sua agulha não passe no fio que tá prendendo a miçanga de freio, porque senão depois você não consegue tirar, tá? Então, tá aqui, ó, ok? Beleza? Então, o ponto peiote normal, ele é assim, ó, ele faz a metade das carreiras e depois faz a outra metade. Então, para sempre ficar com dois, a gente conta, descida e subida é uma carreirinha, descida e subida é outra carreirinha. Isso no ponto normal, tá? Então, ainda nós estamos no sistema do ponto normal. Aí, você vai pegar uma miçanga azul, tá? E passar por essa, entrar de baixo para cima agora, nessa miçanga que tá em duplinha, sempre nas miçanguinhas em dupla. Ó, tá? Ó, agora, a segunda parte que tinha uma miçanga só, vai começar a ficar com 2 miçangas, tá bom? Agora, vou colocar uma miçanga branca. Aqui. E vou entrar nessa próxima miçanga que tá saliente aqui em duplinha. Ó, ela preenche aquele vãozinho, tá vendo? Mais uma miçanga branca. E vou entrar nessa última miçanga aqui. Então, tá aqui, ó, tá? Então, até aqui é o jeito normal de se fazer o ponto peiote, né? Se a gente fosse continuar, a gente ia descer por essas 3, subir por essas 3 para completar a terceira carreirinha, tá? Mas nesse caso vai ser diferente. Nós vamos pegar agora. Para começar, nós vamos pegar as 6 miçangas de uma vez só, tá? Nessa sequência, 3 miçangas brancas e 3 miçangas azuis. Meu fio tá saindo aqui em cima, eu vou lá embaixo, na última miçanga, e vou inserir a minha agulha de baixo para cima nesse sentido, tá? Então, ó, segura as miçanguinhas e puxa o fio. Ó, ela tem que ficar assim, ó, do ladinho uma da outra, tá vendo? Aí, o que que você vai fazer? Você vai entrar, vou mostrar assim. Você vai entrar por essa segunda miçanga
com a sua agulha de baixo para cima e vai entrar também nessa primeira miçanga que tá saliente, essa branca aqui, ó, tá? Ó, então, você vai fazer assim para prender. E ele vai ficar assim. Dá uma ajustadinha. Ó, tá vendo? Ele já preencheu, ó, 3 carreirinhas de uma vez só. Aí, você vai, prende o fio assim, ó, pessoal, passa entre essas duas, que é onde você vai precisar entrar, porque agora você vai entrar nessa miçanga aqui, em cima da azul, e nessa outra miçanga saliente aqui, ó. Tá? Ó. Você vai entrar aqui e já vai prender mais outras 2 miçangas. Olha como ele vai construindo mais rápido do que você subir e descer. Entendeu? Em vez de você fazer um sobe e desce, você faz um jeito só de prender a sua subida e descida. Olha aí. Tá vendo? É assim que ele vai sendo construído, tá? Só vocês vão precisar me acompanhar para poder acompanhar esse desenho. Então, tá aqui as 3 miçangas brancas e as 3 azuis. Agora, nós vamos colocar na agulha essa sequência. Ó, a sequência agora vai ser essa: 2 brancas, uma azul, uma branca e 2 azuis. Então, nosso fio tá saindo aqui em cima. Nós vamos entrar naquela miçanga lá de baixo, ó, com a nossa agulha de baixo para cima. E vamos posicionar essa nossa sequência do ladinho assim. Passo a minha linha aqui no meio dessas duas e entro com a minha agulha de baixo para cima nessa miçanga azul, sem pegar o fio, tá? O fio só tá lá para ficar firme e não ficar solto na sua mão. E entro por essa outra azul saliente aqui, ó. Tá? Tá aqui. Aí, ó, essa aqui já tá formando duplinha com essa que eu prendi. Então, eu tenho que prender a de cima agora. Vou passar o fio no meio dela e prender bem com o meu dedo pra ela ficar lá pra baixo. E eu, quando passar a agulha aqui, ó, não posso pegar aquele fio, tá bom? E aí, vou entrar nessa azul e nessa próxima branca saliente aqui, ó. Já prendi essa outra carreirinha. E para finalizar, entro nessa última branca aqui para ficar, para eu poder começar a descer depois, ó. E fica assim. Olha, pessoal, que prático, né? É mais rápido, ok? É bem mais rápido assim. Agora, a próxima sequência. A próxima sequência é essa aqui, ó. 2 brancas, 2 azuis, uma branca e uma azul. Essa sequência, tá? E vamos entrar nessa miçanguinha aqui de baixo, ó. Nesse sentido. Posiciono assim, né? A minha fileirinha do lado do trabalho. Passo essa linha entre essas duas, a primeira e a segunda. Entro na segunda miçanga e entro nessa branquinha saliente aqui também. Vocês podem entrar uma de cada vez, se vocês preferirem, tá, pessoal? Entra aqui, puxa o fio, entra aqui, puxa o fio. Mas, para facilitar, eu já entro nas duas de uma vez só. Ó, tá aqui. Então, daí, eu passo entre essa próxima, ó. Porque uma sempre tem que ficar do ladinho da outra, tá? Vou passar minha agulha por essa azul e por essa branca aqui da carreira anterior que tá saliente aqui. Ó. Ok? E puxo o fio. Tá aqui. E para finalizar, vou entrar nessa última miçanga aqui. Olha aí.
ok? Nossa próxima carreira vai ser, ó, vai ser composta de 5 brancas e uma azul, que nós vamos entrar aqui, ó, tá? Nessa última miçanga, nesse sentido. Aí, posiciona a minha carreirinha assim, de lado com trabalho. Vou passar o fio no meio dessas duas. Vou entrar por essa branca e por essa azul que tá saliente aqui em cima. Aqui. Agora, eu vou passar meu fio no meio dessas duas. Vou pegar essa branquinha aqui solta, ó. Vou entrar por baixo, pegar também essa branca saliente aqui da minha carreirinha anterior, ó, e puxo o fio. E subo por essa última miçanga aqui. Então, pessoal, ó, essa sequência, tá? Você vai repetir mais ou menos 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que eu tenho 7 ondinhas aqui. Meu tornozelo é fininho, tá? Eu fiz com 7 desse lado e 7 desse lado. Agora, como eu vou fazer um pra vender, eu vou botar uma ondinha a mais de um lado, tá? Qualquer lado vocês podem colocar uma ondinha a mais ou duas, dependendo do tamanho do tornozelo. Essa aqui é para um tornozelo de mais ou menos uns 20 centímetros e meio. Eu conto como? Eu conto aqui, ó, de dentro desse buraquinho, ó, nesse sentido mais ou menos, até aqui embaixo do meu martelinho, ó, dá 20 centímetros, ó, tá? Por quê? Porque depois de abotoado é desse tamanho que ele vai ficar, tá? Mas aqui dentro do trabalho, sem o fechinho, ela tá com 18, tá? Ó, tá com 18 centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer mais uma ondinha com vocês, para vocês saberem qual é a sequência a seguir. A sequência, ela começa com 3 brancas e 3 azuis, e termina com 5 brancas e uma azul, tá? Então, prestem atenção, se quiserem anotar essa próxima sequência é interessante, tá bom? Ó, então, anotem a primeira sequência. 3 brancas e 3 azuis. Entra na última, nesse sentido. Posiciona a carreirinha do lado do trabalho. E pega a segunda miçanga dessa sua sequência, entra com a agulha de baixo para cima e entra também nessa primeira miçanga branca da carreira anterior que tá saliente. Puxou? Agora, você vai pegar a primeira miçanga branca da sequência que você colocou, ó, e essa segunda miçanga branca que tá saliente aqui na carreira anterior, ó. Assim, ok? E agora, você vai entrar pela última miçanga do seu trabalho. Finaliza essa carreira. Ó, então, tá, aqui é a primeira carreira da sequência que você vai ter que repetir sempre. A segunda sequência dessa repetição vai ser, ó, a segunda sequência da nossa repetição vai ser 2 brancas, uma azul, uma branca e 2 azuis. Aí, você entra na de baixo, ó, nesse sentido. Posiciona a sua carreirinha assim ao lado do trabalho. Vai entrar com a sua agulha na segunda miçanga, que é essa azul aqui, ó, nesse sentido. E nessa azul que tá saliente aqui na sua carreirinha anterior, ó.
Agora, você vai pegar essa primeira miçanga azul aqui, ó, e vai entrar nessa branquinha aqui da carreira anterior que tá saliente. Assim. E agora, você vai entrar na última miçanga. Já tá formando nossa segunda ondinha, tá? Agora, a próxima carreira, né, seria... Ó, a próxima sequência são 2 brancas, 2 azuis, uma branca e uma azul. Ó, anotem, tá, pessoal, essa sequência que daí vocês vão repetir depois sozinhas até completar o número de ondinhas que a gente quer, tá bom? Entra com a agulha nesse sentido, na última miçanga. Posiciona a nossa sequência do ladinho do trabalho e começa a prender. Pega a segunda e entra na próxima saliente da carreirinha anterior. Aí, vai pegar essa segunda azul aqui e essa miçanga saliente da carreirinha anterior. E vai entrar na última miçanga. Então, tá aqui, ó. Agora, a última sequência vão ser 5 brancas e uma azul, que você vai entrar com a sua agulha na última miçanguinha, nesse sentido. E posicionar do ladinho do teu trabalho para começar a prender. Pega a segunda miçanga, entra na próxima saliente da carreirinha anterior. Pega essa quarta miçanga aqui, entra nessa saliente e prende. E agora, entra na última miçanga. E assim termina a nossa sequência que a gente vai repetir, tá? Então, deixa eu só deixar bem claro para vocês. Então, vocês vão fazer, ó, anotem aí. A primeira sequência, primeiro 3 brancas e 3 azuis. Depois, 2 brancas, uma azul, uma branca e 2 azuis. Depois, 2 brancas, 2 azuis, uma branca, uma azul. Para finalizar, 5 brancas e uma azul, tá? Então, vocês vão repetir até completar 7 ondinhas na sua sequência ou mais, se você preferir, tá bom? Então, fica assim, vamos repetir, depois eu volto aqui com vocês pra gente fazer essa parte do coqueirinho e do sol. Vamos lá. Bom, então, tá aqui, pessoal, ó, minhas 7 ondinhas naquela sequência que eu expliquei pra vocês, ok? Agora, vamos fazer essa parte aqui do coqueirinho e do sol, que a sequência é diferente, a gente vai fazer junto, ok? Então, pra começar, é essa sequência aqui. Uma branca, 3 verdes, uma branca e uma azul. Pessoal, ó, aqui eu fiz com verde escuro, tá? Agora, eu vou fazer com verde claro, que também fica muito bonitinho, só para vocês verem a diferença, ok? Então, a primeira sequência do nosso desenho é essa aqui, que nós vamos inserir a nossa agulha nessa parte de baixo, nesse sentido. Deixando a nossa sequência assim, do ladinho do nosso desenho. E vamos começar a prender. Pegamos essa primeira branca e entramos nessa próxima branca saliente. Agora, pegamos essa segunda verde clara aqui, entramos na nossa segunda branca, nessa outra branquinha saliente aqui. E agora, entramos na última. Próxima sequência, ó, uma branca, 2 verdes, 2 brancas e uma azul. E entramos nessa última azul, nesse sentido.
Posicionamos nossa sequência assim ao lado do trabalho e começamos a prender. Pegamos essa primeira branca aqui, entramos nessa verdinha lá do outro lado. Pegamos essa primeira verdinha aqui e entramos na outra verdinha lá do outro lado. E depois entramos nessa branca aqui. Próxima sequência, ó, duas verdes, duas marrom, uma branca e uma azul. Aqui já entra marrom na nossa sequência. Entramos nessa última azul aqui, nesse sentido. Entramos nessa primeira branquinha e na branquinha lá do outro lado. Agora, entramos nessa segunda marrom e nessa verdinha lá do outro lado. E entramos na última verdinha. Próxima sequência, tá aqui, duas verdes, duas brancas, uma marrom e uma azul. Entramos nessa última marrom aqui nesse sentido. Posicionamos nossa sequência assim do ladinho. Entramos nessa primeira marrom e na primeira marrom lá do outro lado, ó. Agora, entramos nessa segunda branca e na primeira verdinha lá do outro lado. E para finalizar, entramos nessa verde. Então, a próxima sequência é uma branca, uma amarela, três brancas e uma azul, que nós vamos subir com a nossa agulha nesse sentido, nessa última miçanga azul. Entramos nessas duas miçangas aqui, nessa branca e a branquinha do lado de cá e a branquinha do lado de lá. Depois, entramos nessa branca antes da amarela e na primeira verdinha lá do outro lado. E para finalizar, subimos nessa última branca aqui. Próxima sequência, três amarelas, duas brancas e uma azul. Que nós vamos entrar nessa miçanga aqui, nesse sentido. Posicionar nossa sequência assim do ladinho. E vamos começar a prender. Essa branca com essa branca. A primeira amarelinha dessa sequência que você colocou agora com a amarelinha da carreira anterior. E sobe por essa última amarelinha para finalizar. Ó, repetimos a sequência anterior, três amarelas, duas brancas e uma azul. Então, são duas vezes essa sequência, tá? A gente já fez uma, essa aqui é a segunda. Entra na miçanga. Posiciona a sequência e começa a prender. Pego essa branca com essa branca. Depois, essa amarela com essa amarela, ó. E finalizo nessa amarelinha última aqui. Próxima sequência, uma branca, uma verde, três brancas e uma azul. Que agora já vai começar a ser construído o próximo coqueirinho, ó. Entramos nessa última miçanga nesse sentido. Posicionamos nossa sequência assim de ladinho e vamos começar a prender. Pegamos essa miçanga com essa miçanga. Ó, branquinha com branquinha. Agora, essa branquinha com essa amarela. E para finalizar, prendemos essa branca, ó. Próxima sequência, duas verdes, uma branca, duas marrom e uma azul. Vamos inserir nossa agulha nessa última miçanga nesse sentido. Posicionar nossa sequência de ladinho e vamos começar a prender.
Pegamos essa marrom com essa branca. Essa branquinha com essa verde. E finalizamos entrando nessa verdinha última aqui. Próxima sequência, 2 verdes, uma marrom, 2 brancas e uma azul. Que nós vamos inserir nossa agulha nessa última miçanga nesse sentido. Posicionar nossa sequencinha aqui do lado e vamos começar a prender. Entramos nessa branca e nessa marrom. Agora, nessa marrom e nessa verde. Finalizamos essa carreira entrando nessa última verdinha aqui. Próxima sequência, uma branca, 3 verdes, uma branca e uma azul. Nós vamos inserir nossa agulha aqui nessa última. Posicionar nossa sequência assim de ladinho e vamos começar a prender. Essa branca com essa branca saliente aqui. Essa segunda verdinha com essa verde saliente aqui. E para finalizar, entramos nessa branca. Próxima sequência, 2 brancas, uma verde, 2 brancas e uma azul. Entramos com a nossa agulha nessa última azul aqui nesse sentido. Posicionamos nossa sequência assim, de ladinho, e vamos começar a prender. Pegamos essa branca com essa verde. Depois, pegamos essa verde com essa verde aqui do outro lado. E para finalizar, prendemos essa última branquinha. Ó, então, tá aqui, pessoal, terminamos o nosso coqueirinho. Agora, nós vamos começar as nossas ondinhas do outro lado. Ó, eu optei por fazer as ondinhas assim, tudo virada pro coqueirinho. Caso vocês queiram fazer ela ao contrário, é só repetir a sequência dessa aqui, porque a sequência dessa vai ser diferente, tá bom? Então, vamos lá. A sequência agora vai ser o seguinte. Ó, a sequência é essa aqui. 3 brancas, uma azul, uma branca e uma azul. Que nós vamos entrar com a nossa agulha nessa última miçanga aqui, nesse sentido. Posicionamos nossa sequência assim, do ladinho do trabalho, e vamos começar a prender. Pegamos essa miçanga branca com essa miçanga branca aqui, ó. Ok? Agora, pegamos essa miçanga branca em cima do azul, com essa branca aqui do outro lado. Assim. E para finalizar, subimos por essa branca última aqui. Próxima sequência, 2 brancas, uma azul, 2 brancas e uma azul. E subimos por essa última miçanga aqui, nesse sentido. Posicionamos nossa sequência assim ao lado do trabalho, pegamos essa primeira miçanga branca e essa miçanga azul aqui do outro lado. Agora, pegamos essa miçanga azul e essa miçanga branca saliente aqui do outro lado.
assim. Para finalizar, entramos por essa última branca. Próxima sequência, 2 brancas e 4 azuis, que entramos por essa última miçanga aqui nesse sentido. Posicionamos nossa sequência ao lado do trabalho. Pegamos a segunda miçanga para começar a prender, ó. Essa aqui com a branquinha lá do outro lado. Assim. Essa última azul aqui, com a branquinha lá do outro lado, assim. E para finalizar, entramos nessa última branca. Próxima sequência, 4 brancas e 2 azuis. E subimos pela essa última azul aqui, no finalzinho, né? Nesse sentido. Posicionamos nossa sequência assim do lado do trabalho e vamos começar a prender. Pegamos essa azul com essa azul saliente aqui do outro lado. Pegamos essa branca com essa branca saliente lá do outro lado. É praticamente um zigue-zague, né, pessoal? E subimos por essa miçanga branca última aqui. Então, essa seria a sequência dessa ondinha, tá? Então, eu vou fazer a sequência mais uma vez e vocês anotem aí, porque vocês vão precisar repetir para completar as 7 ondinhas desse lado, que vocês vão fazer sozinha aí, eu vou fazer aqui, tá? Então, vamos fazer mais uma vez e anotem a sequência. Ó, então, aqui, ó. Primeira sequência do nosso desenho de onda, ó. 3 brancas, uma azul, uma branca e uma azul. Anotem. Essa é a primeira, tá? Aí, entra lá, né, do mesmo jeito, posiciona a sequência do lado da sua. Aí, começa a prender, pega a primeira branca aqui, com a outra branquinha saliente lá do outro lado. Aí, pega a primeira branca aqui dessa sequência, com a branca saliente lá do outro lado. E para finalizar, pega essa última branquinha aqui. Ó, 2 brancas, uma azul, 2 brancas e uma azul. Essa é a segunda sequência do nosso desenho da onda. Anotaram? E entra pela última miçanga nesse sentido. Posiciona a sequência ao lado do trabalho. Pega a segunda miçanga. E pega a miçanga azul saliente do outro lado. Agora, pegamos essa azul com essa branca saliente. E para finalizar, pegamos essa última branquinha aqui. Próxima sequência, 2 brancas e 4 azuis. Anotem. Entra na última miçanga com a agulha nesse sentido. Posiciona a sequência do lado do trabalho, pega essa segunda miçanga e essa primeira saliente aqui da carreira anterior. Pega essa quarta miçanga aqui e a saliente da carreira anterior. E para finalizar, pega essa branquinha aqui. Última sequência, 4 brancas e 2 azuis, ok? Entra na última azul, com a agulha nesse sentido.
Posiciona a sequência do lado do trabalho, pega a segunda miçanga com a primeira saliente do outro lado. Pega a quarta miçanga com a próxima saliente do outro lado. E para finalizar, entra nessa última branquinha aqui. Então, pessoal, essa é a sequência dessa ondinha que fica virado pro lado do coqueirinho, ó. Então, a mesma coisa, nós vamos fazer 7 ondinhas desse lado também. Então, vocês fazem aí, que eu faço aqui, e depois no finalzinho a gente vai fazer o nosso acabamento, ok? Ó, pessoal, lembra que eu falei que eu ia aumentar uma ondinha aqui? Então, aqui eu fiz 8 ondinhas, porque eu quero essa aqui eu quero um pouco maior que essa, ó. Tá, ó, tá? Ela já ficou maior, tá vendo, ó? Consideravelmente maior. Essa aqui, para vocês terem uma comparação, né? Eu falei que essa aqui tinha 18, essa aqui ficou com quase 20, tá? Então, vai ter 20, porque é o seguinte, depois que você termina a última carreirinha para formar a ondinha, né? A sequência pra gente do desenho da ondinha. Tá vendo que aqui ficou com acabamentinho a mais? Aqui a gente também vai fazer esse acabamentinho a mais, tá? Então, nós vamos pegar uma sequência de 5 brancas e uma azul para finalizar. Então, eu vou entrar aqui na última miçanga, deixar assim pertinho, ó, e vou juntar. Então, pego essa branca com essa branca saliente aqui do outro lado, pego a outra branca com a saliente ali do lado, ó, e finalizo aqui, ó, pra ficar com o acabamentinho mais ou menos parecido, tá vendo, ó? Dá até pra gente fazer mais uma carreirinha. Ou não. Eu terminei a ondinha, não, tá certo, ó, tá? Então, tá aqui. Terminamos aqui a nossa tornozeleira, agora vamos fazer o nosso martelinho para fazer o nosso fecho elegante, ok? Vamos lá? Então, agora, pessoal, atenção para nossa manobra. A nossa linha tá saindo aqui em cima, né? Tá vendo que aqui no pescoço do nosso martelinho são só duas carreirinhas, né? Como aqui são 6, aqui são só 2. Então, meu fio tá saindo aqui, eu vou entrar de novo nessa miçanga saliente, voltando. E agora, vamos lá, nós vamos começar já o nosso martelinho, ó. Eu vou preencher, ok? Vou pegar uma miçanga branca e vou entrar nessa próxima saliente aqui, ó. Tá? Então, aqui já vai ficar, ó, tá? Pego mais uma miçanga branca e vou entrar nesse saliente aqui, ó. Então, vou fazer um zigue-zague entrando sempre nas miçangas saliente, contando sempre de 2 em 2, ok? Ó, deixem sempre bem justinho, ó. Então, você só vai fazer isso, só vai ir e voltar, ok? Mais uma miçanga branca e volta. Deixe sempre bem justo. Mais uma miçanga branca e volta. Mais uma miçanga branca e volta. Mais uma miçanga branca e volta. Mais uma miçanga branca e volta aqui. Agora, nós vamos fazer nosso martelinho. Ó, pessoal,
Tá vendo que na cabeça do nosso martelinho, ela tem 6 carreirinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desculpa, tem 8 carreirinhas, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Eu tenho 2 que já faz parte do pescocinho, vou botar mais 3 miçangas para um lado e 3 para o outro, para ela ficar com 8, ok? Então, a gente vai fazer assim, ó. Tenho 3 miçangas aqui, vou levar ao encontro do meu pescocinho, vou separar uma miçanga e vou entrar por todas as outras, ó. Entro por essa, inclusive pelas do pescocinho também, tá? Ó, entrei pela do pescocinho e essa alta do pescocinho também eu vou entrar. Então, eu vou entrar pelas 2 miçangas do pescocinho, ó. Então, eu fiquei com 3 para esse lado. E agora, eu vou colocar 3 do outro lado, ó. Tá? E aqui, eu vou ter a primeira linha para eu começar a fazer a base do meu ponto peiote. Vou pegar uma miçanga, vou pular essa primeira e vou entrar pela segunda com a minha agulha nesse sentido. Então, aqui, eu já vou começar a montar o ponto peiote do martelinho. Ó, vai ficar assim. Pego mais uma miçanga branca, minha linha tá saindo aqui, eu vou pular essa próxima e vou entrar na outra. Nesse sentido assim. Tá aqui o segundo ponto. Pego mais uma miçanga branca, minha linha tá saindo aqui, vou pular essa miçanga e vou entrar nessa aqui, ó. Com a minha agulha, nesse sentido. Então, aqui está meu segundo, ok? Pego mais uma miçanga branca e vou entrar lá na última miçanga da nossa sequência, ó. Tá aqui a primeira base do nosso ponto peiote, como nós fizemos o começo da nossa tornozeleira. Agora, vamos voltar. Peguei uma miçanga e vou passar sempre nas que estão saliente, ó. Peguei uma... Pego mais uma miçanga e passo nessa miçanga que tá saliente. Pego mais uma miçanga branca e passo nessa próxima saliente. Pego mais uma miçanga branca e passo nessa última saliente aqui. Pronto, tenho minhas 2 carreirinhas. O nosso martelinho, a plaquinha é constituída por 4 miçangas nas carreirinhas, tá? Então, a gente vai fazer como nós estávamos fazendo nossa tornozeleira. Ó, vou pegar 8 miçangas na agulha. Meu fio tá saindo aqui em cima, ó. Agora, eu vou entrar nessa última miçanga com a minha agulha nesse sentido, ó. Que vai acontecer o quê? Ó, nossa sequência fica aqui, emparelhadinha com o nosso trabalho, que nós vamos prender como nós estávamos fazendo na tornozeleira. Sempre pegando a segunda miçanga para começo e passando a agulha por ela e pela miçanga saliente do outro lado. Pula uma miçanga, entra nela e na outra saliente do outro lado. Pula essa miçanga, entra na próxima e na saliente do outro lado. E para finalizar, entramos na última miçanguinha. E vamos fazer mais uma carreirinha. Pegamos mais 8 miçangas. E, de novo, entro com a minha agulha nesse sentido na miçanguinha que ficou lá embaixo. Vou deixar emparelhadinha assim a nossa sequência e vamos começar a prender. Tem segredo nenhum, é igual a gente fez toda a nossa tornozeleira, tá? Essa é a última carreirinha que eu quero só 4 carreirinhas aqui. Para finalizar, eu entro nessa última miçanguinha aqui.
Vai ser repetitivo para quem já conhece, mas para quem não conhece, eu vou ter que fazer tudo de novo, ok, pessoal? Ó, 4 carreirinhas e eu vou dobrar essa plaquinha no meio para ela ficar, para ela se transformar no nosso martelinho, ok? Ó, dobro ela assim no meio. E agora, eu vou prender um lado com o outro num zigue-zague, ok? Ó, então, eu vou sempre usar as miçangas que estão salientes. Vou passar aqui, depois nessa saliente de cá, nessa saliente de cá, nessa saliente de cá, e vou fazendo uma sequência até chegar lá em cima e fechar tudo, ó. Então, eu vou passar nessa aqui, que tá saliente, vou passar na do outro lado saliente, sempre na sequência, não pulem nenhuma, tá? Ó, essa outra desse lado que tá saliente. Essa outra desse lado de cá que tá saliente. Essa outra aqui, desse lado de cá. Tomem cuidado, porque agora eles vão ser meio apertadinho, que essa aqui é aquela do pescocinho, lembram? Ó, fecha essa do lado de cá. Essa do lado de cá, ó. E para finalizar, essa do outro lado, tá vendo? Aí, você puxa bem o fio, para elas se unirem, ó, e fica assim, bem fechadinho. Agora, nós vamos arrematar. Para arrematar, ó, veja que essa parte aqui, ó, todas essas estão com linha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Ó, aqui tem uma linha unindo essas duas, aqui tem outra linha unindo essas duas, e aqui tem outra linha unindo essas duas. Nessa aqui, ó, não tem linha nenhuma, nós precisamos unir. Então, nós vamos voltar aqui, ó. Deixa sempre bem apertadinho, tá? Ó, nós vamos voltar nessa miçanga aqui, só nela, tá? E vamos fechar. Fechamos, agora, eu tenho que vir aqui, ó, nessa miçanga. Então, eu tô saindo aqui, passei nessa, vou entrar nessa próxima, até sair lá no pescocinho. Vou entrar nessa outra. Se vocês quiserem entrar aqui, ó, pra dar uma ajustadinha melhor no zigue-zague que a gente fez, ó. Vou entrar nessa aqui. E agora, eu vou começar a descer pra fazer o arremate lá no corpo da tornozeleira, ok? Então, eu vou entrar aqui, ó, e vou descendo, tá? Aqui, entro nessa, aproveito pra dar uma fortalecida aqui no pescocinho. Eu faço um zigue-zague assim. Pronto, cheguei na tornozeleira. Agora, eu vou entrar por algumas miçangas. Entro aqui. Entro aqui nessa. Volto por essa. E vamos fazer nosso arremate por aqui mesmo? Então, é aquela história. O fiozinho que une essas duas miçangas, ó. Eu vou passar a minha agulha por baixo dele, pra poder fazer um nó de arremate, tá? Ó, deixei uma laçada aqui, vou passar uma e 2 vezes por dentro dela. Vou puxar, ó, e vou apertar. E vou fazer mais uma vez pra garantir que meu nó ficou bem apertadinho, ó. Agora, eu passo uma vez só, faço um nó simples, tá bom? E vou esconder esse nó, né? Ó, desço aqui. Desço aqui. Desço aqui. E já tá bom. Opa, ó, a linha foi parar lá do outro lado, cuidado com ela. Então, ó, esse lado do nosso fecho
já está finalizado. Agora, vamos lá pro outro lado, pra gente fazer essa alça aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos tirar nossa miçanga de freio. Ó, ela tá com duas linhas que nós passamos, né? Ó, você tira uma primeiro. Aqui eu já acertei a primeira, mas se você puxar e uma não sair, é porque a primeira é a outra que tem que sair, tá? Não força não, pra não arrebentar. Tira uma de cada vez, melhor ter paciência e fazer bem legal. Então, tá aqui. Coloquei meu fio na agulha. E agora, eu vou entrar, ó, meu fio tá saindo nessa azul, eu vou entrar aqui nessa branca e vou preencher agora, tá? Vou colocar mais uma miçanga branca pra fechar esse peiote. Ó, fechei aqui e mais uma branca aqui. Eu vou precisar usar 4 fileirinhas destas 6. Então, somente uma fileirinha de cada lado vai ficar fora do nosso processo agora. Eu preciso voltar aqui com a minha agulha pro lado de lá, tá, pessoal? Ó. Vou passar minha agulha aqui, minha linha aqui. Vou subir nessa aqui, nessa terceira aqui. Vou descer agora por essa aqui. E vou subir por essa aqui. Agora, eu vou pegar mais uma miçanga branca e vou preencher aqui. E vou pegar mais uma miçanga branca, ó, e vou entrar aqui, pessoal. Tá? Ó. Entrei aqui. E agora, eu vou voltar aqui de novo, ó. Passo por aqui. Ó, passo por essa alta aqui. E volto por essa baixa aqui, pra eu fazer meu próxima carreirinha de peiote, ó. Agora, eu vou pegar mais uma miçanga branca e vou entrar aqui, nessa alta. Mais uma branca e vou entrar aqui, nessa alta. Tô fazendo um ponto simples, peiote, pra gente visualizar melhor, tá bom? Mas se quiserem fazer da maneira que a gente tava fazendo o outro, pode fazer também. Ó, entro aqui. Entro aqui. E agora, vou começar a separar já, tá bom? Então, ó, eu vou entrar nessa aqui. E já vou voltar. Vou entrar nessa aqui. Agora, eu vou fazer essa tirinha aqui, pra encontrar ela aqui do outro lado, tá bom? Essa tirinha aqui, eu fiz com separada 1, 2, 3, 4. Deixa eu contar desse lado aqui que é melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui eu fiz com uma tirinha com 13 carreirinhas, tá bom? Então, vamos lá. É simples, vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ó. Subiu, como a gente fez o pescocinho desse lado, ok? Então, vocês vão fazendo até fazer 14 carreirinhas, tá bom? Vamos lá.
Então, tá aqui, ó, pessoal. Deixa eu ver se a gente consegue contar. Ó, essa aqui, você não vai contar. Porque essa aqui tá presa nessa aqui. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem de pertinho pra vocês. Aqui, ó. Essa aqui você não vai contar, porque ela tá presa nessa aqui, tá? Essas duas estão presas. Então, você vai começar a contar dessa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A 14ª, ela tem que ficar pro lado de fora aqui, tá vendo? Então, essa tem que ficar pra dentro e essa pra fora. Como que eu vou dobrar? Essa, você vai dobrar assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, você vai dobrar assim. Tá vendo, ó? Com todas essas da parte de dentro virada pra cima. Aí, você vai virar ela assim, ó. Tá? Ó. Porque essa aqui não ficou mais alta e essa mais baixa, você vai ter que fazer um encaixe. Ó, você vai ter que fazer um encaixe, ó. Essa mais alta e essa mais baixa, ó, tá vendo? Ó, elas se encaixam assim, bem certinho. Então, como é que você vai fazer? Você vai entrar nessa aqui, ó. Agora, deixa eu ir mais longe um pouquinho. Aqui. Você entra nessa aqui, ó. Ajeitando ela assim. Ajeita ela assim. Ela quer virar e você vira ela pra cá. Ela tem que ficar no seu encaixe. Virou pra cá, ó, assim, passa por essa outra do pescocinho ainda, ó. Pra você poder voltar, tá? Pra voltar, daí sim que você vai conseguir prender ela. Você passa por ela e passa por essa outra, ó. Faz um X, tá? Vocês vão fazer um X, ó. Passa por aqui, volta por aqui, ó, aqui por baixo. Ajusta bem, ó. E vai prendendo aqui embaixo, ó. Prendo nessa e prendo nessa. Prendi, vou prendendo. Porque eu vou arrematar lá no corpo da minha tornozeleira, ó. Ela tá presinha aqui, ó, como ela ficou. Tá vendo? Aí, a hora que você for abotoar, você vai botar ela dentro da casinha. Quando ela fechar, ela trava, ó. Ok? Deixa eu botar mais longe um pouquinho, ó. Tá? Então, é assim que vai funcionar nosso fecho. E agora, então, vamos arrematar. Então, agora, a gente pode subir mais uma. Aí, não tem muita regra, tá, pessoal? Aí, é como vocês acharem que te dá mais segurança pra você dizer assim, ah, agora meu arremate tá seguro. Eu confio que ele não vai se arrebentar, entendeu? Ó. Aí, você vai pegar a linha que une essas duas miçangas aqui, que você saiu aqui, ó. Você saiu nessa e a linha que une essas duas aqui, ó. Você vai passar com a agulha por baixo dela e fazer o arremate como a gente fez lá do outro lado. Passa uma, passa 2 vezes, aperta bem. E passa mais uma vez, só para garantir o nó. Ó a linha. Linha danada. Aperta bem, esconde o nozinho e tá finalizada a nossa tornozeleira. Vamos só esconder nosso nozinho. Podemos subir. E podemos cortar o excesso. Cortamos o excesso, tá pronta a nossa linda tornozeleira, ó, tá? Ela ficou, então, maior que essa outra que eu coloquei uma ondinha a mais, ó. Tá vendo? Ok? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.
Aproveitem bastante as dicas. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Dar um likezinho para saber que vocês gostaram, né? Aí compartilhar para todo mundo aprender, ou para fazer para você em casa, fazer para presente, fazer para ganhar dinheiro. Daí fica ao gosto de vocês, tá bom? E qualquer dúvida eu tô aqui, é só me chamar nos comentários. Obrigada, pessoal!